Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Continuo com saudades, tá? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja ótima. E vamos à nossa aula de hoje. Então, peguem a ficha de aprendizagem e vamos iniciar a leitura da lenda Como Nasceram as Estrelas, de Clarice Lispector. Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas, pisca-pisca. Mas é erro. Antes, os índios olhavam de noite para o céu escuro, e bem escuro estava esse céu, um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios, e ativos, caçavam, pescavam, guerreavam, mas nas tabas não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer. Uma vez elas notaram que faltava milho no cesto para moer. Que fizeram as valentes mulheres? O seguinte: sem medo, enfurnaram-se nas matas sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. Quando saíam debaixo das copas, encontravam o calor, bebiam no reino das águas dos riachos buliçosos, mas sempre procurando milho, porque a fome era daquelas que as faziam comer folhas de árvores, mas só encontravam espigazinhas murchas e sem graça. Vamos voltar e trazer conosco uns curumins, assim chamavam os índios, as crianças, curumim da sorte. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Eles foram retinhos em frente e, numa clareira da floresta, eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: toca a colher tanta espiga. Mas os garotinhos também colheram muitas e fugiram das mães, voltando à taba e pedindo à avó que lhes fizessem 2 bolos de milho. A avó assim fez e os curumins se encheram de bolo, que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães, que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam escolher numa caverna a avó e o papagaio, porque os 2 contariam tudo. Mas e se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram 2 colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas, vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram essas mães nervosas subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Aconteceu 2 coisas que só acontecem quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças, e os curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em gordas estrelas brilhantes. Mas, quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins. Estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem, para sempre. E, como se sabe, sempre não acaba nunca. Muito bem, queridos. Então agora faremos a compreensão dessa lenda que nos fala sobre como as estrelas surgiram, não é mesmo? Vamos lá para a nossa ficha de aprendizagem. Então vamos lá. Letra A. O que é uma lenda? Por que esse texto é uma lenda? Explique. Então vocês vão ter que explicar por que é uma lenda e colocar as características, enfim. Na letra B, que personagens aparecem nessa lenda? Na letra C, o que levou as mulheres a se embrenharem no mato? Por que elas se enfiaram para dentro do mato? Letra D. Por qual motivo as mulheres chamaram os curumins? O que elas acreditavam? Letra E. Os curumins, por sua vez, ficaram com medo das mães. Explique. Então, é só explicar por que eles ficaram com medo. Na questão número 2, vocês deverão responder as questões A, B, C e D, marcando a alternativa correta. Então, na letra A diz o seguinte: que ideia os índiozinhos tiveram para fugir de suas mães? Então, vocês vão ler as alternativas e ver qual está correta. Letra B, o que as mães fizeram quando viram os filhos subindo pelo ar? Então, é só ler e marcar.
Letra C. Para o narrador, as mães terem se transformado em onças é algo fantasioso ou que poderia acontecer na vida real? Aí você vai ver também de acordo com as características da lenda e marcar. Letra D. Ao serem transformados em estrelas, os curumins foram premiados. Por quê? Então, vocês vão ler as alternativas para marcar. Na questão número 3, vocês vão colocar V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos ver o que dizem as afirmativas abaixo, de acordo também com o modo de vida e a cultura do povo indígena. E na questão de número 4, que ensinamento essa lenda transmitiu? Escreva com suas palavras. Então, você vai expor o seu ponto de vista, qual o aprendizado que essa lenda pode influenciar na vida das pessoas, ok? Agora, turma, nós vamos revisar o conteúdo de semana passada. Nós aprendemos um pouco sobre a concordância nominal. Vamos lá? Peço que vocês prestem atenção nas informações, tá bem? Se quiserem anotar, é muito bom que vocês anotem. Pegue o caderno, a caneta, façam anotações para que esse conteúdo fixe bem. E eu vou revisar com vocês pausadamente. Depois nós faremos alguns exercícios para reforçar essa revisão. Vamos lá. Então, vimos que a concordância nominal trata-se de um acordo entre o substantivo, adjetivo, pronome, artigo e numeral, e que o substantivo definirá o gênero, se é masculino ou feminino, e o número singular e plural, do artigo, do numeral, do pronome e do adjetivo. Então, quem define tudo isso é o substantivo. Quando vocês perceberem em uma frase o substantivo, aí nós percebemos as outras classes gramaticais. Então, vamos ver agora como se dá a concordância entre o substantivo e o artigo. Primeiro, os artigos são palavras que se relacionam sempre a substantivos. Veja o exemplo abaixo. O cão roeu o osso. Então, eu coloquei abaixo a classe gramatical das palavras que nós estamos nos referindo, o substantivo e o artigo. Os artigos estão na cor vermelha e os substantivos na cor azul. Então, turma, percebam que os substantivos cão e osso estão no singular. Sendo assim, o artigo o também está no singular, porque eles precisam concordar. A palavra cão varia em gênero. No exemplo acima está no masculino. Então, o artigo o também varia em gênero e fica no masculino. A palavra osso, ela varia apenas em número, porque não existe a palavra osso no feminino. No exemplo abaixo, veja a frase reescrita, porém, com uma variação no gênero, que foi para o feminino, e uma variação de número, que foi para o plural. As cadelas roeram os ossos. Então, os artigos as e os concordaram com os substantivos cadelas e ossos, porque estão no feminino, estão no plural. Agora vamos ver a concordância entre o substantivo e o pronome. Leia as frases abaixo. Alexandre marcou a data do casamento. Ele escolheu o mês primaveril sem que sua noiva soubesse. Então, percebam que o pronome pessoal ele concorda em número, que está no singular, e gênero, que está no masculino, com o substantivo Alexandre. Agora, vamos ver outro exemplo abaixo com um pronome possessivo. Carla escolheu suas amigas para serem madrinhas. Nesse caso, o pronome suas concorda em número, que está no plural, e gênero, feminino, com o substantivo amigas. Bom, vamos ver agora a concordância entre o substantivo, numeral e adjetivo. Leia o trava-língua a seguir. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Percebam que o numeral 1 concorda com o substantivo prato, pois ele se encontra no singular, ou seja, significa que será apenas um único prato para cada tigre. Já o numeral cardinal 3 concorda com o substantivo tigres, que se encontra no plural, ou seja, significa que há mais de um tigre. Então, esse numeral faz a concordância com o substantivo tigres.
E podemos perceber também que o adjetivo tristes está no plural, pois concorda com o substantivo tigres, que também está no plural. Então, turma, é só prestar atenção e identificar o substantivo. Ele vai determinar o gênero e o número dessas outras classes. Muito bem, agora nós vamos exercitar. Peguem a folhinha de aprendizagem. Na questão número 1 diz o seguinte: responda as questões abaixo. Os trechos foram retirados da lenda Como Nascem as Estrelas, de Clarice Lispector. Letra A. De acordo com os fragmentos abaixo, escreva se a concordância nominal se deu entre o substantivo com o artigo, numeral, adjetivo ou o pronome. Então, vamos ver a questão A. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Percebam que abaixo da palavra os tem um ponto de interrogação. A palavra garotos é um substantivo, então eu já coloquei para que vocês pudessem saber qual é o substantivo. E aí é só escrever ao lado o que é a palavra os. Na letra B, a mesma coisa, já indiquei aí o substantivo, que é mães, então precisam escrever o que é essas e o que é nervosas. Na letra C, o substantivo é bolos, então você precisa colocar o que é a palavra dois. Então, turma, é só dizer se é artigo, numeral, adjetivo ou se é um pronome. Na letra B, vocês precisam circular os substantivos e sublinhar os artigos, numerais, pronomes ou adjetivos. Então, leiam as frases com atenção para identificar e circular e sublinhar. Na letra C, turma, vocês precisam explicar como aconteceu a concordância nominal das palavras que estão em destaque na frase abaixo. Assim chamavam os índios, as crianças, curumim da sorte. Nós percebemos que aqui nós temos dois substantivos, que é índios e o outro crianças. E nós temos aqui outras palavras que estão em destaque. E aí eu preciso que vocês me expliquem como que acontece essa concordância, lembrando que pode haver uma variação de gênero e de número. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Então, é só escrever nessas linhas abaixo. Ah, professora, mas eu posso fazer errado? Não tem problema. Porque aí na nossa próxima aula, nós faremos uma correção coletiva para que vocês corrijam caso tenham colocado algo equivocado. E na letra D, e última questão, vocês vão completar a sentença abaixo, essa afirmação, sobre o estudo da concordância nominal. Então, vão completar de acordo com as palavras do quadro e de acordo com os nossos estudos. Então, vocês podem até olhar o caderno de vocês, olhar aquela cópia manuscrita que tem os conceitos da concordância nominal para responder tudo certinho, ok? Agora chegou o momento de fazer arte. Na lenda que lemos, Clarice Lispector aborda que os curumins, ao subirem pelo ar, suas mães preocupadas cortaram o cipó, e assim eles se transformaram em estrelas. Então foi assim, diz a lenda, que se explica a formação das estrelas no céu. Então agora nós faremos uma atividade que trata-se dessa criação, dessa formação das estrelas. Então, prestem atenção na próxima imagem a seguir que eu vou explicar o que vamos fazer. Então, vamos lá. Vocês vão pegar essa ficha e no espaço abaixo vocês vão decorar as estrelas de acordo com a sua imaginação relacionada à lenda. Então, você vai decorar do jeito que você quiser. Pode decorar com papel crepom, tecido, tintas. Eu quero a sua criatividade e depois tire uma foto bem bonita e envie para o meu e-mail que está logo aqui abaixo, tá bem? Então, eu quero ver a essência artística de vocês. Eu vou fazer a minha aqui, vamos ver como é que vai ficar. Bom, na minha estrela eu optei por usar tinta. Aí eu preciso da tinta, dos pincéis. Olha essas tintas com glitter. Azul, amarela, vermelha, preta. Tem essa prateada, tem essa verde também, lindíssima. Aí eu vou usar casca de ovos. Então, primeira parte é
quebrar a casca de ovos. Não precisa quebrar tão pequenininho, porque o efeito é que ela fique com esse aspecto quebradiço mesmo. Então, pedaços médios, para não virar aquela farinha. Aí, depois que eu quebro, ela vira essa farinha, ó, esses pedaços. Agora eu passo a cola no molde da estrela, preenchi o molde da estrela. Coloquei aqui um pincel para ajudar a espalhar. Ah, professora, eu quero fazer com purpurina, com glitter, com strass. Eu quero fazer de outro jeito. Fiquem à vontade. Aí, olha só como é que fica bonita, só com o efeito da casca de ovo. Fica bem bonito, né? Aí eu passo a cola aqui nos outros. Lembrando, turma, que a de vocês precisam fazer na ficha, tá? Que tem um espaço para colocar o nome de vocês, para fazer naquela ficha e fotografar e me enviar a foto, bem bonito. Aí, ó, turma, tira os excessos e ela fica assim, linda, né? Olha o detalhe. Eu amei. Agora começa o processo da pintura. E aí, a pintura, ela deve ser com toques, para que a casca do ovo não saia, não descole. Porque por mais que a cola já tenha secado, é importante também dizer isso, temos que esperar a cola secar para pintar. Como a casca do ovo ela é bem sensível, ela pode quebrar, ela pode soltar. Então, para que isso não aconteça, nós vamos dando toques para poder preencher onde nós queremos pintar. Ah, professora, eu posso colar arroz? Posso colar grãos nas minhas estrelas? Pode. Fique à vontade, use a sua criatividade. Eu quero ver estrelas bem bonitas e diversificadas, hein? Bem diferentes. Aí aqui a gente colore bastante. Ó, com bastante capricho. Eu tive uns ajudantes, pedi ajuda aos meus estagiários. E aí, ó, é só pintar. Aí depois que seca fica tão bonito, porque fica aquele efeito brilhoso por conta do glitter. Aí vai preenchendo. Tem que ter paciência, né? É uma atividade gostosa de fazer. Acalma, principalmente nesses dias em que nós estamos confinados em casa. Então, fazer uma atividade lúdica, artística, nos acalma, mexe com a nossa imaginação. E é isso que eu quero de vocês. Olha só que lindo. Eu amei. Foi perfeito. E o resultado final é esse. Espero que vocês tenham gostado. Caprichem e até a nossa próxima aula.